Graças a Deus. Continuação da parte restante do capítulo 23 da ministração que estava sendo feita. Então, começamos no 26, na parte do 26, onde diz: agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e jogaram a trave da cruz sobre seus ombros, obrigando-o a carregá-la pelo caminho atrás de Jesus. Então, novamente, não é porque alguém ajuda Jesus a levar as almas, porque a cruz representa as almas de Jesus. De maneira alguma, é só Jesus quem leva esse fardo, é só Ele quem faz esse trabalho, é só Ele quem recebe a verdadeira louvor das almas do Senhor. No entanto, o que quer dizer? Aquele servo que segue Jesus Cristo, ao qual Ele disse: aquele que quer me seguir, pegue a sua cruz e me siga. Então, para que essa palavra fosse lembrada, também aqui foi referido em Deus fazendo aquilo ali, movendo então o universo, as pessoas, tudo que é dele, dando testemunho, apontando também nisso para Cristo. Então, aquele que quiser seguir a Jesus Cristo, pegue a cruz e siga Jesus. A cruz e seguir a Jesus. A cruz é o próprio corpo. O seu corpo seguir de acordo com Jesus. Todavia, é Jesus que está indo à frente, preparando tudo e fazendo tudo. E também Ele faz pela própria cruz as almas e faz contigo, em você. Pois você é a cruz de Cristo. E uma grande multidão seguia Ele, inclusive muitas mulheres que choravam e pranteavam em desespero. Porém, Jesus, dirigindo-se a elas, as preveniu: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, antes planteai por vós mesmas e por vossos filhos. Porquanto eis que estão chegando os dias em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que jamais geraram e os seus seios que nunca amamentaram. Então clamareis às montanhas: cai sobre nossas cabeças, e as colinas cobri-nos. Pois se fazer isso com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? E eram levados com ele 2 outros homens, ambos criminosos, a fim de serem executados. Só o Senhor é Deus. Quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e outro à esquerda. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Jesus intercedeu por você. A seguir, dividiam entre si as vestes de Jesus, tirando sortes. Uma grande multidão estava presente e tudo observava, enquanto as autoridades o ridicularizavam, exclamando: salvou os outros, pois agora salve-se a si mesmo, se é de fato o Cristo, o escolhido. Da mesma forma, os soldados se aproximaram e também dele zombavam, oferecendo a ele vinagre. E o provocaram: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. Também havia sido fixada uma inscrição acima dele, onde se lia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam crucificados esbravejavam insultos contra ele: não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso repreendeu, afirmando: nem ao menos temes a Deus, estando sobre a mesma sentença? Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem. Porém, este homem não merece mal algum, pois mal algum cometeu. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe assegurou: com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando o corpo de Jesus Cristo parou, o Filho de Deus é assunto aos céus no mesmo instante, a alma de Cristo. No entanto, volta
e entra no corpo e o corpo se levanta, porque ele se levanta com o corpo na ressurreição ali. O que há de acontecer mais para frente nas leituras que estão sendo ditas aqui, mas também acontece com todo aquele que vive em Cristo, ressuscita com Cristo sendo parte do corpo do Cordeiro. Aquele homem, vendo as autoridades, a lei do mundo moderno naquela época, né? E os homens e os sacerdotes, e viu um criminoso ao lado falando tais palavras, dizendo você isso, você aquilo, sendo influenciado pelos outros. Quando ele protesta contra aquele criminoso que estava do lado de Cristo também, olha, não teme a Deus, algo nesse sentido, ele está protestando contra todos que estão indo contra a palavra, que é Jesus Cristo. E reconhecendo que é pecador e é merecedor da pena de morte. Então é pessoas como aquela que Jesus veio para libertar e salvar. Pessoas que são réus, confesso, e sabem que nada nem ninguém pode ajudá-los a não ser o Filho de Deus. Para isso ele veio. E naquele momento ele mostra a benignidade real àquele homem que está do lado dele. Pois que é favor à verdade e contrário à vaidade. Enganosa e eloquente do mundo vingativo. Mas antes a favor de Cristo, reconhecendo em si os feitos errados e Cristo como a verdade. E já era cerca de meio-dia quando as traves cobriram todo, e já era cerca de meio-dia quando as trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol perdeu o seu brilho e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Então Jesus bradou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. O centurião, constatando o que tinha acontecido, glorificou a Deus, exclamando: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões que haviam afluído a fim de presenciar aquele acontecimento, ao verem isso, retiraram-se aos prantos, batendo nos peitos. No mesmo instante, todos aqueles que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, permaneceram ainda que à distância, observando atentamente todos esses fatos. Eis que havia certo homem chamado José, natural de Arimateia, uma cidade da Judéia, e membro do Sinédrio, que era bom e justo. Aquele homem era membro desse Sinédrio, que ele era bom e justo. Ele não havia concordado com o veredicto, tampouco com o proceder dos outros, e aguardava o reino de Deus. Foi à presença de Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então, tirando-o da cruz, o envolveu em um lençol de linho e depositou num túmulo cavado na rocha, no qual ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação. Estava para começar o sábado. As mulheres que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia acompanharam José e contemplaram o túmulo, viram como o corpo de Jesus fora colocado naquele local. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e bálsamos, e no sábado descansaram em obediência ao mandamento. Pelo sacrifício de Jesus Cristo, o Filho de Deus, então se pode descansar no sábado. O sábado da lei, o nome sábado, tudo isso foi colocado no rito da lei para que venha apontar para a graça, Cristo Jesus, a qual, depois de terem feito todos os trabalhos, estando cheios do perfume aromático, que é a presença do Senhor Jesus Cristo, no sábado, o término das suas vidas, né? Começa a semana e termina, começa no domingo e termina no sábado. No término da sua caminhada, enquanto no corpo, na terra, depois disso, terminando, possam descansar eternamente na eternidade com o Senhor Jesus, envoltos de glória. Jesus ressuscita
Os próximos capítulos de Lucas também diz isso. E já ressuscitou e vive eternamente. Todos aqueles que hão de herdar a vida eterna o louvarão para todo sempre. Graças a Deus. Amém.